Graças e paz, queridos, hoje quinta-feira, dia dos nossos cultos oficiais. Mais uma vez, é bom estar na presença do Senhor, é bom estar com você aí, louvando, adorando, cultuando ao Senhor. Convido você para que nesta hora a gente possa fechar os nossos olhos e orar e falar com Deus, separar esse tempo, esse momento para adorar o Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar, exaltar, adorar o Teu santo nome. Te agradeço por estar aqui, te agradeço por mais uma noite, te agradeço por mais um momento. Toma, Senhor Jesus, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma os Teus filhos que estão, Senhor Jesus, agora assistindo, acompanhando através, Senhor, desse vídeo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar a Tua presença, o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça, e venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Convido você a abrir os seus lábios comigo e adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver, eu quero ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver, Senhor. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tua voz, Senhor Jesus, ecoa em meu ser. Aleluia. Precisamos do Senhor, da Tua presença todos os dias. Amém, querido? Glória a Deus. Que você possa ser abençoado e receber a palavra do Senhor que será ministrada aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos. A graça e paz a todos. Uma boa noite. Hoje é quinta-feira, nosso dia de culto oficial. Estamos aqui preparando essa mensagem, gravando, né? Você vai receber o áudio e receber a imagem. E eu quero convidar você agora para acalmar o seu coração, parar um pouquinho aí, depois de um dia de muita atividade, de ocupações. É hora de você parar aos pés de Jesus, aos pés da palavra, né? E aprender. E aprendermos juntos, sermos consolidados juntos na palavra. Eu tenho ao longo dessas últimas semanas tratado de alguns temas doutrinários, outros são princípios bíblicos de importância, de suma importância para a minha vida e para a sua vida cristã. Hoje eu quero abordar um tema extremamente importante para o cristianismo. Sem esse acontecimento ímpar, miraculoso,
sobrenatural, o cristianismo não teria razão de existir. Nós, os cristãos, não teríamos nenhuma razão de professar nossa fé. Eu quero que você abra agora comigo, a minha aqui já está aberta, Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Mateus 28, 1 ao 10. Diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, remover a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede, o lugar está vazio. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, e ali me verão. Pelo próprio texto você já deduziu que o tema desta noite é sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. Vivo, assentado à direita de Deus Pai, no céu, intercedendo por nós, e aqui no nosso meio. Ele está vivo e ele está presente. Este tema sobre a ressurreição, queridos, ele é importantíssimo. E já foi alvo e objeto de muita rejeição, de muita controvérsia, até de negação. Quando se fala sobre a ressurreição de Jesus, para contrariar o tema, para desmerecer o tema, ou para não crer na ressurreição, pelo menos duas teorias são levantadas, dentre as outras tantas, são várias, mas eu só quero me deter aqui em duas. A primeira delas é que diz respeito a Jesus não morreu nem ressuscitou, porque ele apenas desmaiou na cruz. É a chamada teoria do desmaio. E essa teoria ela está fundamentada no sofrimento de Jesus. Dizem os defensores dessa teoria de que Jesus foi exposto a uma exaustão física, a maus tratos, ao limite da dor que o seu próprio cérebro, a sua mente não aguentou. Ele desmaiou. Ou até dizem que lhe deram algum remédio, alguma essência, algum analgésico entorpecente que o tornou como que um morto, visualmente morto, para quem chegasse perto dele ou tocasse nele. Essa é a primeira teoria. Agora, a segunda teoria, e a mais perigosa, porque até hoje ela continua sendo espalhada, e aqui foi uma notícia falsa, né? Hoje a gente fala muito em fake news, ou seja, notícias falsas. E para não acreditar na ressurreição, para desmerecer a ressurreição, se criou uma narrativa. Essa narrativa ela está em Mateus 28, do 11 ao 15. E essa teoria ela é chamada de roubo do corpo de Jesus. Essa teoria está na Bíblia. A partir do verso 11 em diante diz assim de Mateus 28: ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. E congregados eles com os anciãos e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Ou seja, os 2 soldados que estavam guardando o túmulo foram subornados. E ordenaram-lhe que dissesse: vieram de noite seus discípulos e, estando nós dormindo, furtaram.
E diz o texto, no final do verso 15, que essa história é divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Então esta é a teoria de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, esconderam, sepultaram em outro lugar, para dizer que Jesus ressuscitou, para mostrar o túmulo vazio. Então essas são duas teorias, mas a mais perigosa é essa, que os próprios judeus inventaram e divulgaram, e divulgam até o dia de hoje. Contudo, queridos, para que a gente possa acreditar na ressurreição de Jesus, nós temos que ter algumas coisas mínimas para a gente começar a entender. É uma sequência de acontecimentos que culminam com a morte e a ressurreição. É uma trajetória, uma sequência normal. Primeiro, Jesus, ele foi preso numa quinta-feira, no jardim do Getsemane. Ele foi preso ali. Judas leva a guarda do templo, ele beija, e Jesus se deixa prender. Jesus se entrega. Então ele foi preso. Dali em diante, ao ser preso, ele é levado diante do sumo sacerdote, Anás e Caifás, que a gente chama de o julgamento eclesiástico, religioso de Jesus. Então, primeiro levado, preso, maniatado, diante das autoridades. De quinta para sexta, ele passa por todo esse transtorno. Durante a sexta-feira, ele ainda passa um certo transtorno. Por fim, ele é crucificado na sexta-feira. Ele é crucificado depois do segundo julgamento civil, o julgamento tribunal. O tribunal daquela época estava nas mãos de Pilatos. Pilatos representava a lei romana estava ali representada por Pilatos. E nesse segundo julgamento, Jesus foi trocado por um ladrão, por Barrabás. Jesus passa toda a Via Crucis. A Via Crucis, ela da antiga fortaleza Antonina, que hoje no local tem uma igreja, até o Gólgota, o lugar da cadeia, dá um pouco mais de 1 quilômetro. Eu já percorri essas ruas em Jerusalém, no mínimo 3 vezes. Já refiz esse caminho de Jesus. Então ele é ali açoitado, chicoteado, cuspido, ele é vilipendiado, colocado numa coroa de espinho, um manto de escarlate, e ele vai carregar a cruz no ombro, ele é forçado a carregar publicamente, para todo mundo ver, e por fim ele é crucificado. Agora o que me chama a atenção, queridos, é o que está em João 19. Aqui me chama muita atenção. João 19, vamos um pouquinho mais para frente. João, capítulo 19. Quem for encontrando aí já pode ir ficando feliz. João 19, 38. Diz o texto que depois disto, ou seja, depois de ser crucificado, depois de morrer na cruz, diz o texto que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitiu tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e o tirou. Verso 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Verso 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em pano de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Então você aqui, através de João 19, 38 a 40, percebe que Arimateia e Nicodemos tocaram no corpo de Jesus, limparam, ou até lavaram, porque antes de fazer toda essa preparação, se limpava, se lavava com água ou um pano úmido, tudo que era resíduo de sangue, era limpo, as feridas, tudo limpo. Então imagina se Jesus não tivesse morrido, Nicodemos e Arimateia teriam percebido nas narinas, pulso, sinais vitais. Aí diz o texto que esses 2 homens, no verso 41, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, e ninguém ainda havia sido posto. Aí no 42, ali pois
por ser a véspera do sábado dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Então quem sepultou Jesus não foram os 12 discípulos, os 11, porque Judas já traiu e morreu enforcado. Quem sepultou Jesus não foram as mulheres que estavam seguindo Jesus. Quem sepultou Jesus foi Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, um homem do Sinédrio, um homem doutor da lei, e Arimateia, um rico, comerciante, empresário. Então eu quero chamar a sua atenção para essa sequência, que vai desde a prisão até Arimateia e Nicodemos o colocaram no túmulo novo. Isso quer dizer que essa sequência nos leva ao fato. Sepultado por Nicodemos e Arimateia, no primeiro dia da semana, diz o texto, que no fim do sábado, já começava entrando pela madrugada dentro, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E chegando lá, diz o texto, houve um grande terremoto, um anjo desceu, removeu a pedra, estava sentado em cima da pedra, o anjo tinha um aspecto como um relâmpago, veste branca como a neve, e os guardas, ao presenciarem aquele fenômeno todo, caíram como mortos. E o anjo, no verso 5, disse assim: mulheres, não temais, pois eu sei que vocês estão buscando Jesus, que foi crucificado. E no início do verso 6, não está aqui, porque ele ressurgiu dentre os mortos. Então agora tem um fato. O fato, ele é testemunhado: o anjo, os guardas e as mulheres, e o túmulo vazio, o sepulcro vazio, a pedra removida. Então nós saímos da prisão, julgamento diante de Anás e Caifás, julgamento diante de Pilatos, sofrimento pela via sacra, via cruz, até chegar no lugar da caveira, onde foi crucificado, onde foi traspassado um dos seus lados por uma lança, constatada morte física. Arimateia e Nicodemos preparam, limpam o corpo de Jesus, unta, prepara, enterra, sepulta, e agora o fato. Essa sequência por si só já nos mostra que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E depois do fato, agora nós temos as notícias, a notícia verdadeira. As mulheres, diz o verso 28, a partir do 7, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Então podem dar notícia, vocês viram, vocês já testemunharam, testificaram o fato, podem ir anunciar. Verso 9, e elas saíram apressadamente, presurosamente do sepulcro e com grande temor e alegria anunciaram os discípulos. Então virou notícia. Mas agora vem algo inusitado. O túmulo vazio, o anjo, os guardas como que mortos, desmaiados, atônitos, podem ir dar notícia. Mas no meio do caminho, diz o verso 9, e eis que Jesus veio ao encontro das mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, verso 1 do 28. O próprio Jesus se revelou a elas, se mostrou para elas, apareceu para elas e disse assim: salve! Imagina o espanto, meu irmão, imagina, essas mulheres ficaram atordoadas. E ele acrescenta: aproximando-se, elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E no verso 10, Jesus falou assim: não temo, não tenho medo, não tenho medo, sou eu mesmo. Agora vocês podem ir e dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia me encontrar. Não é só o fato, não é só a notícia. Jesus aparece para as mulheres. E se não houvesse contentamento, ou não bastasse até agora tudo isso, em Lucas,
quero ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 12, diz assim: mas Pedro, ao ouvir a notícia das mulheres, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. Então agora não só são as duas mulheres, agora nós temos o Pedro que corre até lá no sepulcro para constatar ao vivo, em loco ali, o que aconteceu. Então Pedro vai lá conferir. Agora vamos olhar um pouquinho mais para frente em João capítulo 20. Você está com sua Bíblia aí, por gentileza, abra. João capítulo 20, finalzinho de João, capítulo 20, verso 26, diz assim: Tomé, um dos 12, que não acreditou na notícia que as mulheres deram, e nem no testemunho de Pedro, disse: eu só acredito se eu ver, se eu pegar, se eu tocar. E aí diz o texto que os discípulos estavam reunidos naquele dia. 8 dias depois, verso 26 do capítulo 20 de João, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aí no 27 Jesus fala assim: Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja mais incrédulo, e sim crente. Então Tomé viu, pôs o dedo, tocou. Pedro correu até o sepulcro e viu o sepulcro vazio. As mulheres deram notícia, as mulheres viram Jesus, as mulheres viram o anjo, as mulheres viram a pedra removida, as mulheres viram o túmulo vazio. E Nicodemos e Arimateia enterrou Jesus morto. Aqui estão, queridos, os acontecimentos numa sequência muito simples, numa sequência muito lógica. Se não bastasse tudo isso, quero convidar você agora a ler comigo pelo menos mais umas 2 ou 3 aparições de Jesus. Quero chamar sua atenção para Lucas 24, 13 ao 15. Jesus aparece para 2 discípulos que estavam indo embora, voltando para uma aldeia chamada Emaús. Jesus se revela a eles. Jesus se revelou a Tomé. Jesus se revelou aos discípulos. Em Mateus 28, 16, ele se revela aos discípulos. Em Marcos 16, 12, ele se revela aos discípulos. Em Lucas 24, 13, ele se revela aos 2 no caminho de Emaús. Em João 20, 21, ele se revela não só a Tomé, mas aos outros discípulos. E por fim, em Atos dos Apóstolos, vamos lá? Atos capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: que eles, estando eles, verso 9, tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Verso 11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Aqui está Jesus voltando para o céu, a ascensão de Jesus aos céus. Pessoas viram. E aí Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 1, lá Romanos, 1 Coríntios 15, um pouquinho para trás aqui, 1 Coríntios 15, verso 6 diz assim: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, Tiago
e mais de 500 pessoas viram Jesus. Então nós estamos aqui demonstrando biblicamente a ressurreição de Jesus, com os fatos, com os acontecimentos, as pessoas, as testemunhas oculares e os acontecimentos, mostrando biblicamente que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Por isso que a doutrina da ressurreição, ela é muito importante para a sua fé, para a sua caminhada cristã, para a minha caminhada cristã e para a sua caminhada cristã. Porque sem a ressurreição, nós teríamos uma fé em vão, uma pregação sem efeito e uma caminhada cristã totalmente desnecessária, sem fundamento. Porque o próprio Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, nesse mesmo capítulo 15, ele escreve sobre a ressurreição. E a primeira coisa que a gente aprende com a ressurreição de Jesus para nossas vidas, para o cristianismo, para a sua vida cristã é: se Jesus não tivesse ressuscitado, verso 17 do capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, verso 17. Diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, ou seja, e se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Então essa é a nossa primeira lição que a gente aprende sobre a ressurreição. A segunda está no verso 18. Diz assim, está no verso 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos o quê? Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seríamos infelizes. A nossa vida seria uma lástima. E a terceira coisa é que os outros irmãos nossos que morreram, que foram sepultados, crendo, acreditando no Messias, na promessa de Deus, diz o verso 18. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então os que dormiram em Cristo estão perdidos. Nossa vida seria aqui uma lástima por esperar só nessa vida presente. E a nossa pregação, a nossa fé seria em vão. É o que a gente aprende. Mas como a ressurreição de Jesus é uma realidade, a nossa fé é viva, a nossa pregação surte efeito, somos felizes, e os nossos irmãos que morreram em Cristo antes de nós estão aguardando a ressurreição. Diga aleluia se você está entendendo. Então a sua fé, ela está fundamentada nisso. Aí nós podemos entender, em último lugar, que a ressurreição de Jesus, ela nos trouxe algumas garantias. Ela nos trouxe alguma garantia. De antemão, Jesus se entregou à morte. Em João 10, 17 fala que ele entregou-se para a morte. Ele decidiu se entregar. Em Atos 13, 31 e Atos 2, 32 diz que Deus, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus. O Pai, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus, que conforme o João 10, 17, decidiu se entregar, decidiu morrer em nosso lugar. Então você percebe que a ressurreição de Jesus envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo. Foi tudo uma harmonia da Trindade Santa. Mas em último lugar, nós temos no mínimo algumas garantias que a ressurreição de Jesus trouxe para nós. A primeira delas está em Romanos. Volte um pouquinho para trás. Nós estávamos em Coríntios 15. Agora nós vamos para Romanos. Romanos, no capítulo 8. Quem já encontrou pode já se regozijando na presença de Deus aí. Romanos 8, verso 33 e o 34. A primeira coisa que a ressurreição nos garante, querido, é que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus, confessaram os seus pecados, abriram o coração, se tornaram nova pessoa, já não há mais condenação sobre essas pessoas. Romanos 8, 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o 34 que diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes,
quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele, Jesus, está ressurreto, vivo, à direita de Deus Pai, assentado no trono de honra, de glória, intercedendo por nós. Essa é a primeira garantia. Nós somos livres, perdoados, mudados, transformados. A segunda coisa é a nossa proteção pessoal permanente. Mateus, volta um pouquinho lá para Mateus 28, a gente volta lá para aquele começo, para aquela origem do texto. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda garantia é a presença de Jesus, é a proteção pessoal. Essa é a nossa garantia. E em terceiro lugar, Romanos 5,9, a gente volta para Romanos de novo, voltamos um pouquinho para Romanos, Atos, Romanos, está chegando aqui, né? Romanos 5,9, Romanos capítulo 5, verso 9, diz assim: logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele, Jesus, salvos da ira. Então a terceira garantia da ressurreição é que nós somos salvos da ira futura de Deus, do julgamento final de Deus. Após a morte, todos aguardam o julgamento, ele acontecerá. E os que morrerem em Cristo agora, já o aceitando como Salvador, estão livres dessa ira, serão alvo da misericórdia de Deus. Se não há condenação, então lá na eternidade não seremos condenados. Já nos arrependemos antes aqui em vida. Se temos proteção agora em vida, a presença de Jesus, vão ter proteção também no futuro. E em último lugar, esse é o mais importante, a garantia da ressurreição de Jesus garantiu e garantirá a nossa ressurreição também no futuro. Quero convidar você aqui em Romanos capítulo 6, já estou aqui aberto, no verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Então nós fomos sepultados com Cristo. O batismo é essa simbologia, o batismo por imersão. Então nós vamos e estamos aguardando a ressurreição final. Em 2 Coríntios, é o nosso último texto, 2 Coríntios, vamos lá, no capítulo 4, 2 Coríntios 4,14, vamos lá, acabei de achar aqui, 2 Coríntios 4, versículo 14, diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus, e nos apresentará convosco. O mesmo Pai, através do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai nos ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar no dia final. Então, queridos, essa doutrina da ressurreição, ela é de fundamental importância para a minha e para a sua vida e para a nossa caminhada. Eu quero testemunhar a você que já estive, por graça e obra de Deus, pura misericórdia de Deus, e das pessoas que ofertaram em mim, semearam em minha vida. Eu já estive em Israel 3 vezes. Das 3 vezes que estive lá, visitei o Jardim do Túmulo, ou Jardim da Tumba, que logo ao lado do jardim está ali o Monte da Caveira, o Gólgota, onde a gente não sobe, né? Do lado de lá da caveira é de propriedade dos palestinos, eles que cuidam,
E o local também não recebe, não pode ter muito trânsito de pessoas. Mas o Jardim da Tumba está coladinho ali, no lugar da caveira, no Gólgota. O jardim está lá. A tumba está lá, vazia. Milhares de pessoas, ou milhões de pessoas ao longo desses mais de 2 mil anos já visitaram aquele lugar. Não vou dizer de todas as nações da terra, mas praticamente de todas. E todos que vão lá constatam que o túmulo está vazio. Ora, o túmulo de outros líderes de religiões, como Buda, lá está, se ainda tem restos mortais. Maomé, está lá, restos mortais. Outros líderes políticos, famosos, celebridades, grandes conquistadores, os túmulos, se existem, constatam que estão ocupados. Eu já visitei os túmulos de 3 faraós, Kelps, Kef, Bequerinos, lá no Egito, no Cairo. As pirâmides estão atribuídas a esses 3 faraós. Nenhum deles ressuscitou. Já visitei o túmulo de Martim Lutero lá na Alemanha, em Wittenberg, 2 vezes. Ele não ressuscitou. Aqui no Brasil já visitei alguns túmulos, não é? Tancredo Neves, em São João del Rei, e outros. Nenhum deles ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Essas 2 pessoas morreram depois. Mas Jesus ressuscitou e não morreu de novo. Ele está vivo. E a Bíblia diz que ele recebeu um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, queridos, ele está em Filipenses. Eu quero concluir em Filipenses, Coríntios, Efésios, aí vem Filipenses, capítulo 3, achei, versículo 21, diz assim: que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar-se todas as coisas. Então nós teremos nosso corpo mortal, carnal, com o arrebatamento glorificado, como assim está o corpo de Jesus assentado à direita de Deus. Então a nossa ressurreição é uma garantia bíblica. Por isso que a gente crê que Jesus está vivo. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. O pastor Marcos já está retornando para a gente cantar aqui parte de uma canção. E enquanto isso, quero convidar você para meditar nessa realidade. A ressurreição de Jesus não é apenas um fato, um acontecimento noticiado, divulgado, mas é um fato. É uma realidade para mim hoje. Ele está vivo. O túmulo está vazio, eu já estive lá. Outros aqui de Bom Retiro, na nossa igreja, como o Bispo Elias, Bispo Tardelli, Apóstolo Zenaide, e outros tantos do Ministério, Bispo Oni, e outros, né? E outras, já estiveram em Jerusalém e viram o túmulo vazio. Ali é a prova cabal de que Jesus ressuscitou. E Ele está no nosso meio. Curva agora a sua cabeça. Pai, agora em nome de Jesus, aplique essa palavra, Pai, no nosso coração. Firma essa verdade plena em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluias! Ele ressuscitou, queridos. Ele ressuscitou. Por isso, nessa noite, nesse culto de bênção, de doutrina, de ensino, de palavra, de milagres, de acontecimentos, de fenômenos, receba nessa noite os milagres, fenômenos, as bênçãos,
a direção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E quero convidar você ainda nesse final de ministração para estarmos aqui no domingo, às 18h30. Será um culto de missões. Esse culto geralmente acontece no terceiro domingo de cada mês. Ele está a cargo da missionária Helena. Ela cuida com muito carinho, ela cuida com muito amor. E é dia da gente ofertar em missões para o sustento dos nossos missionários. E convidar você a estar aqui, domingo, 18h30. Então agora, fique com você, esteja com você, permaneça com você. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações e a presença do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.